Fala galera, Giga na área com mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu estarei trazendo um top tier dos mutantes mais rápidos do jogo. E antes de a gente começar esse top tier, eu queria logo colocar algumas regras para esse tier. A primeira é que só serão colocados aqui mutantes com velocidade 10 para cima, porque senão o tier list ia ficar com muitos mutantes na mesma posição. E quando vocês forem ver aqui, já vai ter uma posição que vai ter um bocado de mutante. E a segunda é que alguns podem perguntar, mas cadê o Asimov? Cadê o Scaramouche aqui na lista? Primeiramente que o Asimov ele tem 9,09 de velocidade na normal, na forma base dele, sem orbe de velocidade. Ou seja, ele já ficaria fora da lista. E o Scaramouche, ele entraria na lista, porém, depois do balanceamento que teve, nerfaram a velocidade dele e ele saiu de 10 para 8,33. Eu fiz um vídeo sobre o balanceamento, quem quiser ver eu vou estar deixando no link na descrição, vou deixar no final do vídeo. E vamos começar agora a lista com... A lista vai ser um top 7 no caso, de mutantes mais rápidos. E vamos começar agora pelo top 7. O top 7, como eu posso falar, tem um bocado de mutante. Mas vamos começar. Vamos começar que tem de começar de algum lugar. O primeiro do sétimo lugar vai ser o Strix. Mutante duplo sabre. Duplo cyber no caso. Com velocidade 10. E com uma das, se não a maior porcentagem de recepção do escudo. Aqui, como vocês podem ver, eu tô só com um orbe a mais de escudo 22 e já passou do ataque dele. Ou seja, ele mesmo sem escudo, ele já puxa, sem orbe de escudo, ele já puxa muito escudo. É um mutante muito bom e compensa platinar ele e tal. E aqui está Strix, o primeiro do sétimo lugar. O segundo do sétimo lugar vai ser um mutante de... Vai ser um mutante do Zodíaco, que vai ser o... Aqui tá ele. O segundo é o Tauride, o mutante do Zodíaco, velocidade 10, Cyber Isomorfo. Não compensa comprar ele apenas para bingo. Praticamente todos os Zodíacos não são usáveis, são mais para bingo. Se teve alguma época que eles eram úteis, essa época tá bem distante, lá é no início do jogo. Hoje eles são decorativos e bingo. O terceiro vai ser um mutante duplo necro, que no caso é o motoqueiro maldito. Também velocidade 10, duplo necro. Hoje em dia não compensa usar ele por existir opções melhores de necros, como o Gar, o Fosforescente, Tanaconda e tal. Então, se você tiver os outros, não precisa dele. Agora, se você não tiver nenhum necro mesmo, nem o terror, nem o come almas, nem o glutão, nem o glutão mesmo, aí vai fundo e pode platinar ele, mas se você tiver algum dos outros que eu falei, não precisa. O próximo também é um mutante duplo necro, é o bicho papão. Duplo negro também, velocidade 10. E o que eu falei pra ele se encaixa para o motoqueiro maldito. Então, se você não tiver nenhuma outra opção mesmo, até o próprio motoqueiro é melhor que ele já.
Vou estar mostrando aqui os status dos dois. E vocês podem ver que o motoqueiro tem aí mais vida. Não tem mais vida, só tem um pouquinho a menos de ataque, mas não muda muita coisa. O próximo é aqui outro necro, Dama Árpia, necro isomorfo. É, como eu falei, a mesma coisa se encaixa pra ela. Se você tiver, por exemplo, a Tanaconda, que tem os mesmos genes dela, porém tem os atributos muito melhor, vai com a Tanaconda. Nem compensa mesmo platinar a Dama Árpia. Só pegar a skin dela no reator para conseguir o Garlog. Que o Garlog, pelo menos, em alguns casos, tem alguma utilidade. Vamos agora para o próximo do sétimo lugar, que é um duplo sabre, que é o. Cadê ele? Aqui, o ele gringo. Mesma aqui, 10 duplo sabre, 10 velocidade. O gringo é complicado, porque tem muito mais mutantes duplo sabre melhor que ele que compensa usar. Temos, por exemplo, o Urga, que não é. Nerfaram a velocidade dele, mas ainda tem alguma utilidade. Tem o Scaramouche, que ainda é um dos melhores sabres do jogo. Temos o Lancelot, que compensa também, muito bom ele. Tem a Zena também, compensa platinar a Zena. Amizade sem limites e tal. Ou seja, a época do gringo já infelizmente passou. Vamos agora para um zoomorfo negro, que é o Senhor Dragão. Também aqui zoomorfo negro, velocidade 10. Ele não compensa mais usar, porque, por exemplo, temos uma opção muito melhor do que ele, que é a descoloração. Compensa muito mais a descoloração, porque é muito mais útil do que o Senhor dos Dragão. Senhor dos Dragão já teve uma época que era bom, mas ele já passou, não é mais usável nesse meta. Até o próprio Búfalo não é mais tão usável. Muito raramente você vai conseguir usar um Búfalo hoje em dia. Então tá aqui, Senhor Dragão. Agora vamos para um também sai zoomorfo e galáctico, se eu não me engano, que é o Tatu Rocket. Tatu Rocket você não precisa usar ele, não tem tanta utilidade. Você pode usar o Draykorg. E aqui, Draykorg, Leviathan, Mad Mike. Ou seja, tem muito mais opção de mutantes do mesmo. Da mesma combinação de genes muito melhor que eles. Por exemplo, só esses três carinhas aqui são muito mais úteis que o Tatu. Temos também o Genimal, que é um mutante antigo no jogo, mas que não tem tanta utilidade, porque, por exemplo, se você tem uma Mãe dos Dragões, um Imperador Gelado, um Basilisco, Basilisco Esdragão, você pode usar eles no lugar, então não precisa do Genimal. Temos um também que ninguém usa, mas ele é o nosso saco de pancadas favorito para farmar nível, que é o Seiatsu, que ele teve um buff no ataque dele. Todas as informações de buffs e nerfs que tiveram vai estar no vídeo na descrição. E temos mais duas para poder finalizar esse top 10, que já está bem grandinho o vídeo. Temos a. Cadê ela? A Feiticeira. Mutante mítico hoje em dia é um meta muito fechado dos míticos, porque, por exemplo, entra a Feiticeira, tem um da mesma categoria dela que é muito mais usável. Dois, no caso, que são mais usáveis, que é o Pesadelo Vivo, que acho que é um dos melhores míticos que tem no jogo hoje.
Temos a Dama do Crepúsculo também, que é uma das melhores do gene mítico. Então não compensa a feiticeira hoje em dia. E para finalizar, nós temos a Chun-Li. Cadê ela? Opa, não é aqui. Então ela tá aqui. Aqui, Chun-Li, velocidade 10, sabre galáctico. Houve uma época que ela era muito forte no jogo, só que ela recebeu alguns nerfs, então acabou perdendo toda a utilidade que ela tinha. Mas ela tá aqui no junto desses outros mutantes que eu falei, no sétimo lugar de mutantes mais rápidos do jogo. Vamos agora para o sexto lugar, que esse aqui pelo menos é mais tranquilo, só tem dois. Nós temos o. Vamos lá. Nós temos um que hoje em dia tá no meta do jogo como top 3. Nós temos o Elidrone. Elidrone é um grande counter pra Asimov. É um dos mutantes que estão no meta hoje em dia. E todo mundo já enfrentou um e tal. Quem tiver, tá, desce o sarrafo. Eu infelizmente não tenho ainda. Mas ele sim compensa você obter ele. Muito forte no meta, muito forte mesmo. E agora vamos para o nosso último do sexto lugar, que é a Virgon. Mutante do Zodíaco. Os dois com velocidade 10.53. A Virgon não compensa utilizar ela de forma nenhuma. Porque é aquele caso dos mutantes zodíacos. Não tem utilidade hoje em dia, mas para decoração e para o bingo. Para o nosso quinto lugar, que aqui vai ter também alguns um bocadinho, mas que eu vou tentar deixar em um rankingzinho deles. O primeiro lugar do quinto lugar, é meio estranho falar assim, mas nós temos um dos galácticos mais poderosos do jogo, que é o poderosíssimo Zeus. Zeus muito forte nesse meta também, muito bruto. Grande counter de Grande counter de Asimov também. Muito forte mesmo ele. Um dos disparado melhores galácticos do jogo. E um dos, se não, um dos melhores chefes de reatores, junto com um Breakmaster. E se você tiver ele, pode descer o sarrafo e se conseguir ter mais de um, melhor ainda. Eu, por exemplo, tenho dois Zeus. Um tá aqui, que tem fraqueza, um tem full fraqueza, e o outro tem full escudo. Eu tô pensando em conseguir mais um quando vier o reator para poder fazer um velocidade. E agora vamos para o próximo, que também é um mutante poderosíssimo nesse meta, muito útil, que é o nosso grande cadê? Spin Fury. Muito forte também, muito forte. Muito útil contra alguns mutantes como Scaramouche e tal. Compensa você ter ele. Temos temos agora mais um Cyber aqui, que é o Autono Rush. Autono Rush não, hoje em dia não é assim tão útil. Ele pode quebrar um galho para você, mas por exemplo, temos cybers místicos melhores como o Barbanão, que em compensa é melhor que o Autono Rush. Temos, querendo ou não, o Golem de época, que ele consegue ser um substituto para o Cabloid caso você não tenha ele. E ele também é muito forte. E é praticamente esses dois de Cyber e Mítico. O Autono Rush não tem problema você platinar ele? Não. Mas ele em pouco tempo se torna obsoleto. Temos agora uma Sabre, duplo Sabre, que a gente já comentou dela no início, que é a Zena. Muito usada pela galera de Evo Alto.
Eu ainda vou platinar algumas pra mim, mas tá aqui ela, no nosso top 5. Todos os top 5 têm velocidade 11.11. Nosso próximo do top 5 é a Honey Bunny, mutante do início do jogo, mutante muito clássica. Você consegue obter ela de, por dois reatores e cruzando normalmente, porque ela é uma mutante básica. Não compensa platinar ela, porque você tem opções muito melhores, como o Draw, o Sr. Pugton. Acho que deles, a melhor opção é o Guardamank disparado, um dos melhores. O Guardamank aqui, eu normalmente não tem 10 de velocidade, porque eu coloquei o Orb nele. Tem o Berserk Clash também, muito bem forte. Até mesmo o próprio João da Neve melhor que a Honey Bunny, então não compensa muito platinar ela. Nosso próximo mutante vai ser o Battletoad. Mesma combinação de genes da Honey Bunny, se encaixa no mesmo critério. Não compensa platinar ele por já ter falado opções melhores. Temos um galáctico inicial, o primeiro galáctico do jogo, o extraterrestre, também velocidade 11, o mil de ataque de 1330, e não compensa platinar ele porque você tem, por exemplo, o explorador, que é bem melhor que ele, e o astro observador, que é bem melhor que ele, muitas vezes melhor. Então, para finalizar, nós temos a. Onde está? Nós temos a Star Trooper também, muito forte ela, muito forte assim. Ela é usável caso você não tenha alguns Zeus ou coisa assim. Compensa ter ela, mas depois que você consegue os Zeus, você apenas substitui, porque os Zeus é uma versão dela melhorado. E vamos agora para o nosso quarto lugar. Nosso quarto lugar só tem um mutante, incrivelmente, que é a mini curva tempo. Mutante com velocidade de 11.24, um pouquinho a mais que os quintos lugares, porém faz um tanto de diferença. É uma mutante muito útil no começo do jogo e até para Evos um pouco mais alto, dependendo do caso, ela é útil. O problema dela é se encaixar, porque ela é muito situacional. Você não tem como você usar ela sem realmente saber como é o time adversário para ter a certeza que ela vai ser útil. Depois de você descobrir como é o time do adversário, tipo, batalhar uma vez com ele, vai batalhar de novo, aí você pode saber se ela pode se encaixar ou não. Mas muito situacional ela, mas é uma mutante boa, principalmente para o começo do jogo. E entramos no nosso top 3. Nosso top 3 começando com um dos melhores velocistas do jogo, disparado. É o nosso grandiosíssimo Pesadelo Vivo. Pesadelo Vivo, muito poderoso ele, muito forte. Grande inimigo de Zeus, de Galácticos de uma forma mais geral, com uma velocidade inicial de 11,76. Compensa, com certeza compensa platinar ele. Se você tem ele e não está platinado, platine ele, porque ele vai fazer uma diferença grande no seu time. E temos o nosso último do terceiro lugar, que é um dos mutantes que existem desde o começo do jogo, que foram ofuscados assim por não ter mais tanta utilidade, que é o Zombate. Zombate também um mutante com 11,76 de velocidade. Não é tão útil ele por existir opções até que melhores. Até que melhores não, por opções melhores, como por exemplo a própria descoloração, que é o melhor dessa categoria. O Búfalo, que tem mais utilidade. Até o Orax mesmo dá para encaixar um pouquinho mais que o
que o Zombat, e ele cai na mesma categoria do Senhor Dragão. Então, os dois sofrem por ser mutantes que não tem lugar, não tem poder para poder entrar nesse meta. E começando o nosso top 2 vamos começar com um dos mutantes que dá para usar nesse meta, que é o grande. Onde está ele? Aqui, Raiva Presa. Raiva Presa, mutante velocista. Sim, um tanque entre os velocistas por ter muita vida. Ele, ele é um mutante útil, tem sua utilidade nesse meta, principalmente para conter alguns mutantes como os Zeus e alguns galácticos assim. E ele possui uma. Ele é meio tanque assim, porque ele tem muita vida para um velocista, então ele aguenta umas boas porradas e vale a pena você usar ele e platinar ele. No nosso em seguida, nós temos um dos melhores mutantes velocistas do jogo que também compensa com certeza você platinar ele, que é o Gênio do Vento. Gênio do Vento é disparado um dos melhores velocistas também do jogo, com todos eles que eu tô falando agora no segundo lugar. Tem 12,50 de velocidade. São a maioria são mutantes realmente bons. A maioria pontos. São quatro mutantes que tem no top 2. Dos quatro, dois é 8, então metade. Mas, de longe, Gênio do Vento e Raiva Preta são os melhores mutantes com 12,50 de velocidade. Vale a pena você platinar eles. Mas, assim, em algumas situações o Gênio pode não ser útil. Em outras ele vai te ajudar. Ele já me salvou em vários combates, principalmente de times formados por Zeus, Asimov e Elidrone. Ele entra no meu triozinho para combater esses times assim. E temos em seguida uma das mutantes mais antigas do jogo, Project X-27, mutante que não tem tanta utilidade no meta de hoje em dia, porque existem opções de mesmos genes melhores que elas, como o próprio Breakmaster. Opa, mutante errado. O próprio Breakmaster, que é muito. É um dos tops mutantes, se não o top mutante do jogo hoje em dia. Temos o Reef, que é chefe de reator. Genera Terracota nem tanto. Temos. é, a Missy não é tanto porque ela tem Galáctico no ataque, então a Missy é um caso bem à parte. Mas se você tem Breakmaster, não precisa usar ela. Não precisa mesmo. E para finalizar, um mutante especial mesmo é o Hank Nihrum. Ele não é útil. Resumidamente, ele não é útil só para decoração e bingo. E vamos agora para o grandiosíssimo primeiro lugar. Começando com o primeiro lugar, nós temos o poderosíssimo Punisher. Top mutantes, eles com velocidade de 12,66, mais rápidos que o segundo lugar por 0,16 pontos, mas que esses pontos fazem diferença. São dois mutantes que temos no nosso primeiro lugar. E os dois mutantes não tem um melhor que o outro. Claro que assim, dependendo da situação, um ganha do outro, mas em em suas situações eles são úteis. Por exemplo, o Punish é um bom mutante contra time Full Sabre. Porque no time Full Sabre, às vezes pode ser Asimov, pode ser Aratomes. Então, dependendo do seu time de isomorfo que você levar, seu time de isomorfo pode não aguentar os ataques deles. Mas se você tiver o Punish, tu entra com ele mais dois, por exemplo, um Leviatã e um Rhino. Tu entra com os dois, entra com o Punisher, entra com uma tag. Aí com sua tag você vê qual do trio adversário é melhor pra matar, mata ele e você pode ganhar a partida por causa disso. Então é muito questão de estratégia, o Punisher é útil, é só saber usar ele. E para finalizar temos as séries. Mutante Monogaláctica, também em 12,66 de velocidade. Uma das mutantes mais úteis do jogo, ela é, como posso dizer, ela dá pra ser usada contra time de Asimov por conseguir atacar primeiro,
O único problema dela é a questão do ataque. O ataque dela é um tanto. É um tanto fraca, a vida dela também não é tanto. Porém, ela cai na mesma situação do Pugnish. É questão de situacional é você conseguir encaixar ela no seu time. Porém, ela até que é útil. Ela até que é útil. Eu pendo mais pro lado do Punisher. Eu uso muito mais o Punisher do que as séries. Mas isso varia da galera que você enfrenta e dos mutantes deles. E por enquanto é isso o vídeo. Espero que tenham gostado. Não deu pra fazer um top 10 com um top 10 com os mutantes mais velozes do jogo, porque senão o vídeo ia ficar gigante, o vídeo já deve estar grande, então o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado e falou!